Bem-vindos ao nosso podcast especial sobre a Idade Média na Europa. Hoje nós vamos explorar a vida cotidiana, as peculiaridades e os costumes dessa época fascinante na nossa história. Bom, podem começar se apresentando, meninas. E aí, gente, eu sou a Júlia de Jesus. Oi, gente, eu sou a Estela. Então, podemos começar falando sobre a alimentação, o vestuário e as moradias daquela época. Bom, eu vou começar falando sobre a alimentação na Idade Média. Ela era baseada em grãos, laticínios, legumes e carnes. Também havia o uso de especiarias e ervas para temperar os alimentos e havia uma diferenciação na alimentação do clero, da nobreza e também dos camponeses. Então, a moradia na Idade Média tinha castelos, casas senhoriais, choupanas camponesas e os principais materiais de construção seriam pedra, madeira e barro. E também tinha a questão da distribuição de espaço e também da mobília típica, né? E, bom, a questão, né, das atividades comuns, das atividades diárias, seriam basicamente trabalhos agrícolas, artesanato e comércio, participação em festividades religiosas e eventos sociais. Bom, gente, agora eu vou falar sobre o que as pessoas na Idade Média utilizavam para se vestir. Os materiais mais utilizados eram a lã, o linho e a seda. E também havia uma variedade de estilos, tecidos e cores, dependendo da classe social que a pessoa estava. Bom, e sobre o sistema feudal? Então, o sistema feudal dominante na Europa do século IX ao XV, ele era basicamente caracterizado pela questão da distribuição de terras, onde o rei, ele meio que dava um pedaço das terras deles, feudos, né, a nobres, e esses mesmos nobres, eles davam metade dessa terra para outros vassalos deles, em troca de fidelidade e serviços militares. A sociedade feudal era hierárquica e era dividida em 3 classes principais. São essas: a nobreza, que era dividida em reis, duques, condes, cavaleiros, e esses mesmos possuíam e administravam terras e protegiam também vassalhos. A segunda classe era o clero, que compunha ali a Igreja Católica, poderosa e influente, controlava vastas terras, educação e também a moral. E a última classe eram de camponeses e os servos. A maioria da população trabalhava na terra, servos eram ligados à terra e recebiam proteção em troca de trabalho. Então, o feudalismo ele começou a cair, né, no século XIII devido ao crescimento das cidades e também do comércio, a peste negra, né, que valorizou a questão do trabalho camponês e também a centralização do poder ali, pelos monarcas que formavam esse exército profissional aí. Perfeito, agora me falem mais sobre a religião. Bom, a religião e a espiritualidade desempenharam um papel fundamental na história da Idade Média, principalmente a Igreja Católica, que era ali o centro da sociedade. Monges e monjas foram essenciais na preservação do conhecimento durante todo esse período, copiando manuscritos antigos, estudando filosofia, teologia e ciência, e também contribuindo para o desenvolvimento cultural e artístico. A Igreja Católica, como instituição, também desempenhou um papel muito fundamental ali na sociedade e na unificação política e social da Europa medieval, além de fornecer um sistema de valores e éticas para toda a comunidade e para a Idade Média. Bom, e tivemos eventos importantes? Sim, teve a questão da peste negra, né, que foi uma pandemia de peste bubônica que assolou a Europa na metade do século XIV e, de acordo com pesquisas, estima-se que ela tenha matado 30% a 60% da população europeia e entre seus grandes impactos incluiu queda na produção agrícola, escassez da mão de obra, desorganização social e política, descontentamento popular e também mudanças nessa estrutura econômica e política. Ela também provocou uma grande abalação, né, nessa fé aí, onde fez com que muitas pessoas questionassem a sua fé e a autoridade da Igreja Católica. Bom, e para falar sobre a ciência e a medicina daquela época, nós trouxemos a doutora Maria Eduarda. Pode entrar. Olá, gente, eu sou a doutora Maria Eduarda e hoje eu vim aqui falar mais um pouquinho para vocês sobre a medicina medieval. Primeiramente, agradeço muito pelo convite. Vamos lá. Bom, durante a Idade Média, a ciência e a medicina passaram por um processo de transformação, influenciado pela combinação de conhecimentos antigos, como os da filosofia grega e árabe. E pelas crenças religiosas predominantes da época, a gente vai destacar alguns pontos importantes sobre a ciência e a medicina medieval.
A gente vai começar pela medicina medieval. Vamos começar pela base do conhecimento. A medicina medieval era baseada em textos antigos, como os dos Galenos e Hipócrates, adaptados e interpretados por médicos medievais, na época, né? Tratamentos. Os tratamentos incluíam o uso de ervas, medicinais, sangrias, purgações e amuletos como supostos poderes curativos. E a cirurgia era realizada mas por procedimentos perigosos, porque várias vezes são realizados por barbeiros, já que a medicina e a cirurgia não eram separadas como são hoje. Hoje o cuidado é totalmente diferente, fora a esterilização dos equipamentos, né? Agora vamos para a ciência. Vamos pela alquimia. A alquimia era uma prática comum na Idade Média, envolvendo a busca pela pedra filosofal, a transmutação de metais e a criação de elixires para a cura das doenças e busca da imortalidade. Já na astronomia, os estudos medievais eram influenciados pelas obras de Ptolomeus e Aristóteles. As observações dos céus eram muito importantes para a astrologia, que eram frequentemente associadas à astronomia na época. Em resumo, a ciência e a medicina na Idade Média eram influenciadas por uma combinação de tradições antigas, crenças religiosas e novas descobertas. Embora muitas práticas médicas e científicas fossem limitadas e até mesmo errôneas pelo padrão moderno, a Idade Média foi um período crucial da transição que pavimentou o caminho dos avanços para o futuro nessas áreas. Muito obrigada, viu, gente? Nossa, gente, que legal, eu amei tudo isso. Muito obrigado por ter aceitado o convite e até a próxima.